E aí, pessoal, o próximo segmento é o análise de divisão. Vamos falar agora da NFC West. Já falamos de diversas divisões anteriormente e a divisão escolhida para esse segmento é a NFC West. E para começar falando dessa divisão, nada mais justo do que o torcedor do Seahawks. Aquele mesmo que ao invés de correr, passou na jarda linha de uma jarda contra o Patriots e perdeu o Super Bowl. Vamos lá, André. Você que é torcedor do Seahawks, o que esperar do Seattle Seahawks esse ano? Vai ganhar do 49ers? Pois é, cara. Primeiro, começar falando que essa divisão provavelmente deve ser a divisão mais forte na liga hoje, né? Você tem 4 times, você tem 3 times que claramente, quer dizer, 2 times, Seattle e São Francisco, que vinham já muito bem. Você tem o Los Angeles Rams, que sofreu um pouco ao longo do tempo, mas vem melhorando, e o Arizona Cardinals, que a gente vai falar daqui a pouco, que se reforçou muito nessa pós e pré-temporada. Com relação a Seattle, me preocupa um pouco com relação ao time como um todo, porque todo mundo fala da janela de Super Bowl, né? Ou seja, aquele período onde o time está pronto para ser um Super Bowl contender, que a gente chama, né? Favorito para o Super Bowl, favorito ou tentar ir para o Super Bowl. E essa janela de Seattle já está se fechando por alguns motivos. Não a janela do Russell Wilson. O Russell Wilson tem 31 anos, falou que quer jogar até os 40, se a linha ofensiva de Seattle assim deixar. Mas o padre acha boa. Mas também por conta do técnico, né? O Pete Carroll, que revolucionou o time de Seattle desde que ele chegou, ele faz 69 anos agora em setembro. Então, ele não vai ficar durante muito tempo. Então, a gente tem que já ver que esse time de Seattle já está dando o que já deu, né? Já está acabando. No ano passado, o time de Seattle, juntando a pós-temporada, teve 12 vitórias. Dessas 12 vitórias, só uma vitória foi mais do que uma posse de bola, mais do que 7, 8 pontos. Então, é aquele time que sempre corre muito atrás, né? E depende muito do Russell Wilson fazer aquelas jogadas mirabolantes que ele sempre faz. A defesa do Seattle, que historicamente, nessa história recente, fez muito sucesso, Legion of Boom, Richard Sherman, Cam Chancellor, Earl Thomas, não vem nada bem nesses últimos tempos, apesar de ter 2 linebackers excelentes em Bob Wagner e KJ Wright, mas não vem muito bem, não consegue fazer pressão no quarterback, conseguiu ficar entre as 10 piores defesas em todos os requisitos de defesa de time, né, do ano passado, o que leva a crer que, na verdade, o Seattle só conseguiu chegar onde chegou por conta do Russell Wilson, e ele é o líder desde que ele chegou na liga em drives vencedores e viradas no último quarto, né? Nessa intertemporada, o Seahawks tentou, eu digo tentou porque ele pegou um dos melhores cornerbacks da liga, que é o Quentin Dunbar, do Washington Redskins. Mas ele é do Washington Redskins, cara. Ele jogou a última temporada no Redskins. Não, ele é do time de Washington. Desculpa, o time de Washington. É chamado de Washington Compadres. Mas ele, nessa pós-temporada, resolveu, junto com o Baker, um cara do New York Giants, assaltar um cara durante um jogo de dados ilegal. Ou seja, o cara já estava no jogo de dados ilegal e resolveu assaltar quem estava na mesa. Enfim. Peraí, não foi bem resolveu assaltar, né? Sim, O Pat McAfee entrou nessa história aí, enfim, devia ser uma coisa que mal entendido em jogos de azar, né? Mas muito mal comum entendido isso. Mas tá tudo errado, né? O cara já estava no jogo de azar que não pode, mas enfim, não vamos entrar nessa discussão. Mas enfim, a principal aposta de Seattle nessa pré e pós e pré-temporada para esse ano, provavelmente não vai jogar esse ano, porque nessa onda de politicamente correto onde a gente está vivendo, esse cara provavelmente vai ser punido pela liga. Do ponto positivo que a gente pode tirar é que a linha ofensiva de Seattle foi bastante mudada para esse ano, na esperança de que mude para melhor. A gente tem 2 wide receivers muito bons. O Tyler Lockett se afirmou como um belo wide receiver, principalmente para esticar o campo.
A grande dúvida a grande esperança dos torcedores de Seattle é que ele pare de usar o Tyler Lockett como retornador, para poupar ele como wide receiver, que apesar de ele ser um grande retornador. E o DK Metcalf, que foi um belo Hulk, né? E um cara que promete muito ao longo do tempo. Tentou pegar nessa pós-temporada, nessa pré-temporada, uma linha ofensiva do Pittsburgh Steelers, um cara que ele joga em várias posições, ele joga de center, ele pode jogar de guard também. Pegou claramente, não sei se a gente falou sobre isso, pegou o Greg Olsen também, mas Greg Olsen não é o mesmo Greg Olsen tight end dos tempos de Greg Olsen Chicago, do Panthers, Chicago, exatamente. E voltou também com Bruce Irvin, que ele era do Seahawks, foi para Oakland, teve uma última temporada muito boa em Oakland, apesar da idade, e voltou agora para o Seahawks. O draft do Seahawks não foi nada animador. Todo mundo esperava que eles iam em cima de melhorar tanto a linha ofensiva quanto a linha defensiva. Na verdade, eles pegaram um linebacker na primeira rodada, um cara muito rápido, talvez esperando que esse último ano é o último ano de contrato do KJ Wright, que também já está fazendo 30 e poucos anos, então provavelmente já vendo uma sucessão nessa história. O nome do cara é Jordan Brooks, o cara ele é um linebacker. Mas assim, o draft não foi muito bom. Todo mundo esperava historicamente que Seattle fizesse voltasse, né, fizesse uma troca para escolher picks mais atrás no draft que ele sempre fez. Infelizmente não fico muito empolgado com a temporada do Seahawks. A minha grande esperança e a esperança de todos os torcedores do Seahawks é que enquanto a gente tem Russell Wilson junto com o Pete Carroll, o Russell Wilson consegue ganhar jogos, né? Tirar jogadas da cartola e conseguir ganhar jogos ao longo do tempo. E essa é a nossa esperança ao longo dessa temporada. Exatamente, né? E é até engraçado falar isso, né? Que o Pete Carroll é o técnico, o head coach mais velho da NFL, né? Ele é mais velho, inclusive, que o Bill Belichick. É sério, ele tem cara de novo, né? E ele é o mais velho, se você né? relacionar O head coach com é uma alguns... parada que dá pra fazer até 80 anos, se quiser, né? Tipo, você não precisa de muita força física, né? O mental, só você não ficar demente, né? Mas ele é bem conservado. Assim, cara, o que já me antecipando. É a principal questão, né? André foi bastante completo no que ele falou. E assim, não tenho o que falar. Eu sou muito, muito fã mesmo de Russell Wilson, tá? E eu acho que esse ano o time vai depender muito mais, além do Tyler Lockett, mais do DK Metcalf, porque é um cara que todo mundo espera que o jogo melhore e que já teve um primeiro ano absurdamente bom, tá? Se você contar todos os problemas de linha. E o que eu acho que o Seahawks faz é jogar desde a saída, não da saída, até porque Marshall Lynch jogou até pouco tempo atrás, mas durante muito tempo ele joga com um comitê de running backs muito grande. Esse ano, tudo bem, nos outros anos eles tiveram contusões de running back, mas esse ano eles trouxeram o Carlos Hyde para jogar junto com o Chris Carson e com o Rashad Penny. Então, assim, eles têm que melhorar a linha, e eles melhoraram a linha, mas eles têm que preservar esse jogo corrido que jogou até bem. O jogo corrido do Washington, por incrível que pareça, Seahawks. pela linha que tem, foi muito bom. Seahawks. O Chris Carson, só para finalizar o que a gente está falando do Seahawks, o Chris Carson foi top 5 de jardas corridas, né? O grande problema do Chris Carson, as grandes perguntas ele consegue se manter saudável, coisa que nem ele e nem o Rashad Penny conseguem se manter saudáveis, e a outra, ele sofre muito fumble. Ele é o running back que mais sofreu fumble nos últimos 2 anos na liga. E isso, para running back, a gente sabe que é péssimo, né? Exatamente. Então, mas enquanto o Pete Carroll estiver em Seattle, você pode escrever que ele vai sempre escolher primeira corrida para depois passar a bola. Não foi isso que ele fez no Super Bowl, né? Quer dizer, ele correu primeiro, depois ele tentou passar, mas tranquilo. Passando o Seahawks, vamos falar do vice-campeão da NFL esse ano, o San Francisco 49ers. Quero mandar um abraço grande para o nosso amigo Pedro Gol, torcedor do 49ers, assim como o Dudu Encarnação também, que é torcedor do 49ers, tá? Aquele abraço. E Fernando Augusto, Buga, que faz parte do nosso grupo de WhatsApp. Claro. Então, a nossa trocação de ideias passa por ele também, ele só não está aqui com a gente
porque o fuso horário de Portugal não permite. Alô, Gol! Valeu, Gol! Confete, o que esperar do 49ers? Se você acha que o 49ers é um favorito ainda, o que você espera do 49ers para esse ano? É um favorito, vai para a pós-temporada com certeza. Tá? Primeiro, complementando o que o André falou, que eu falei sobre ser a divisão, eu falei no outro programa sobre ser a divisão mais forte da liga. Na minha opinião, só uma coisa para ilustrar. Dos últimos 10 Super Bowls, 5 participantes do Super Bowl saíram da NFC West. Tá? Inclusive todos os times. O Cardinals, o Rams, o Seahawks e o 49ers participaram pelo menos uma vez. Ganharam mas tudo bem. Sim, mas dos últimos 10 Super Bowl, também quantos saíram da AFC East? Sim, beleza. A gente está falando de um universo de 16 times em cada divisão, em cada conferência. Tá? Ou seja, saíram daqueles 4 ali. A probabilidade, a matemática joga contra. Tá? Ou seja, é uma divisão difícil. Mas vamos falar do 49ers. O 49ers vem forte, tá? Na minha opinião. Por quê? Primeiro, na defesa, o único jogador que saiu do 49ers foi o DeForest Buckner. Foi negociado para o Colts por uma first pick. Tá? E eles repuseram essa first pick com um grande cara que é o... Ayuk, não, desculpa. Ayuk é o... Javon Kinlaw. Javon, isso. Que veio disputar, que veio para ser titular, tá? Mas fora isso, a defesa é a mesma do ano passado, com o Armstead, com o melhor wide receiver, cornerback do mundo, que é o Richard Sherman, né? Que ninguém quer botar ele no mano a mano, mas ele é maravilhoso, ao que tudo indica na cobertura, com Jimmy Ward, um baita safety, com o Alexander, eu tenho certeza que Maurício ama com o Alexander, que era do Buccaneers, e obviamente com o Nick Bosa. Tá? E aí no ataque ele perdeu basicamente 3 jogadores. Perdeu o Emmanuel Sanders, que foi para o Free Agent e depois foi para o Saints. Perdeu o Matt Breida, que foi para o Dolphins, negociado. Tá? Na verdade, são 2. Mas, ao mesmo tempo, ele tem jogadores que estão aí para chegar e jogar bem. Que eu já falei em outro programa. O Deebo Samuel e o Jalen Hurts. Além de ter uma baita linha que foi reforçada por um cara que estava nos últimos Pro Bowls, vindo do Redskins, o Trent Williams. Tá? E tem o melhor tight end da liga na atualidade, que é o George Kittle. Tem 2 running backs bons, sendo o Tevin Coleman, que veio do Falcons, e o Mustard, que agora está exigindo mais, mas correu muito bem na última temporada. A grande interrogação do 49ers, para mim, se chama Jimmy Garoppolo. Tá? Ele vai jogar bem essa temporada, ele vai ser testado realmente, porque, na minha opinião, ele não foi realmente testado, ou, quando foi testado, ele não correspondeu. Tá? Todo mundo falava que ele era o sucessor do Tom Brady, que quando Tom Brady se aposentasse era ele que ia continuar a dinastia de New England. Ele foi para o 49ers e até agora não comprovou muito. Só para lembrar aqui, eu acho que no 49ers é o único time que as 2 first picks deles, que estavam no first round, foram 2 first picks que vêm para jogar, que é o que a gente falou da defesa, Fala, Hulk, de novo. Kittle. Javon Kinlaw e o Brandon Ayuk, que é um baita wide receiver também, que veio da JUCO. Ele não veio da liga principal, ele veio da Junior College no draft, e ele era não reserva, mas ele era o segundo wide receiver para o N'Keal Harry. Tá? E no Arizona State. Sim, mas ele jogou na JUCO. Ele saiu e foi para Arizona State. Sim. Mas o cara veio da JUCO no meio da... Então, assim, o N'Keal Harry já era bem falado. O 49ers se interessou muito pelo N'Keal Harry, mas o Patriots draftou primeiro. E o Brandon Ayuk veio agora para jogar de cara no 49ers. Só para falar uma coisa do Garoppolo, eu estava vendo o vídeo do Antônio Curti. O Garoppolo, em que pese ter sido draftado lá em 2014, 2015, não lembro bem quando ele foi draftado, o Garoppolo tem menos jogo de starter do que Blake Bortles. Tem menos starter do que o do Jets, Sam Darnold. Tem menos jogo de starter como o Baker Mayfield.
Então, assim, ele é um cara que, na teoria, em que pese de estar na liga há muito tempo, ele ainda é um QB novo no jogo de starter, entendeu? Então, assim, acho que ele tem que mostrar agora na próxima temporada, se ele veio para ficar ou não. Sim, por isso que eu falei, é a grande interrogação. É a grande interrogação do time. Por falar em correr com a bola primeiro, que o Bidu estava me sacaneando, na temporada passada, mais uma vez a gente que eu digo Seattle, ficou na primeira jarda, na jarda 1, né? Que ia mudar, na verdade, a estrutura da pós-temporada. Na última rodada, a última jogada do jogo foi o tight end de Seattle quase entrando para fazer o touchdown, não conseguiu, e se fizesse, Jacob ganharia. Hollister. Exatamente, ele conseguiria. O Seattle ia ser o campeão da divisão e o São Francisco ia ser segundo. Ia mudar, mas aí a gente vai entrar nas hipóteses, se mudaria, Super Bowl e tudo mais. Exatamente. Mas para provar como essa divisão é muito equilibrada. Disputada. A jogada tem até o highlight aqui. Lembra daquela jogada do Titans com o Rams, né, no Super Bowl? Isso. Ele tenta, no final, tenta entrar e não consegue. É parado na linha de uma jarda. Na linha, McNair. Então vamos passar agora para os Los Angeles Rams. Slow, eu só queria falar uma coisa quanto ao 49ers. Enquanto a gente estava falando do Garoppolo, eu queria dizer assim que a coisa mais louca que a gente pode dizer sobre o 49ers, assim, que veio do management, que eu acho, inclusive, que o John Lynch tem muito peito para bancar a decisão, é de chegar o GOAT, o melhor de todos os tempos, e exprimir o desejo de jogar quarterback pela sua franquia e você ter o poder de vetar o GOAT. Falar, não, a gente está tranquilo com o Garoppolo. Tipo assim, eu achei muito maneiro, ainda mais partindo de... Assim, John Lynch, obviamente, tem uma cabeça defensiva, né? Mas ele teve uma questão, assim, em relação ao time. Porra, Garoppolo trouxe até onde a gente está. Se a gente está bem, é por causa dele. Vamos continuar com ele. Até porque, se Brady viesse 2 anos depois, eles iam ficar sem quarterback de novo, né? E lembrando... 2 segundos. Fala. Eu vou falar. Muito bem falado. Eu sou um baita fã do John Lynch. Eu tô com a camisa aqui da indução do John Lynch ao Hall da Fama. Um dos melhores safeties que eu vi jogar aí. Certamente. Bem antigo. Meu também. Muito, muito bom, cara. E, para mim, ele é o melhor general manager hoje em dia da NFL. O que ele fez com o 49ers, pegou o time numa draga absurda, desde o Kaepernick fora, desde do time, a transformar em 3 anos o time num concorrente ao Super Bowl. Cara, o cara é muito, muito bom. Mas isso é um assunto que a gente ficaria aqui 2 horas falando. Melhor general manager da NFL se chama Bill Belichick. Uhum. O André Felipe Slow, o que esperar dos Los Angeles Rams para essa temporada? O Rams meio que passou a janela deles, né? Porque agora eles tiveram muito problema com o cap, né? Na verdade, eu acho que eles tiveram uma janela sem querer, né? Agora a gente olhando retrospectivamente, eles tiveram uma janela meio que sem querer, né? Eles conseguiram chegar naquele Super Bowl, mas eles viram que tinha alguns buracos no time que precisavam ser endereçados, né? Até esse ano, o Sean McVay, que é dito, todo mundo fala muito sobre o play call do Sean McVay, ele chamando as jogadas. Decora jogadas e tudo mais. E ele vinha acumulando 2 funções até esse ano, como coordenador ofensivo e head coach desse ano. E agora ele viu que tem que delegar. Então ele pegou um novo coordenador ofensivo, pegou um outro coordenador defensivo e um outro coordenador de special teams. Ou seja, o cara mudou todos os técnicos da franquia dele. Ele pegou o coordenador ofensivo, que o cara antes era coordenador ofensivo até ano passado do time de Washington. Aí eu já não entendo mais nada, porque para você contratar um cara do coordenador ofensivo do time de Washington, que foi horroroso ano passado, já questiona um pouco. Eles perderam, logicamente, Eles já vinham perdendo ao longo do tempo o Todd Gurley, né, que foi aquele fenômeno logo no início, pegou a liga, botou no bolso. O Hulk pode falar se concorda com isso, mas o Todd Gurley foi um absurdo logo quando ele chegou na liga.
se machucou, né? Problema de joelho, parece que tem problema já de artrose naquele joelho, pô, um joelho de running back. De novo, desculpa, mas Hulk pode falar muito bem sobre esse assunto, sobre os joelhos de running Por isso back que eu mais bichados. Então, assim, ele perdeu esse running back. Não tem no time deles um running back nem perto de chegar onde era o Todd Gurley, aquele Henderson, o Malcolm Brown. Eles não são, não dá nem para comparar. Cam Akers. Aí isso que eu ia falar. Em compensação, no draft eles pegaram na segunda. Eles não tinham escolha de primeira rodada porque eles trocaram na troca para o Jalen Ramsey, né, que é o corner. É um cara excelente. Mas eles pegaram um running back muito bom, cara, de Florida State. E, na verdade, ele tem muito talento, mas a faculdade não ajudava. Era como se fosse um running back de Seattle, desculpa, de novo. Porque a linha ofensiva de Florida State era horrorosa. Mas, mesmo assim, esse cara mostrou números excelentes. Foi muito bom durante o período dele no college. Conseguiu pegar ele numa segunda rodada. Então, ao que tudo indica, esse Cam Akers vai ser o titular do backfield do Rams nessa temporada. Talvez não logo no início, mas que ele, no final das contas, vai ser o running back titular, vai. Eles perderam também o Brandon Cooks, o wide receiver, né? Agora eles estão um pouco mais curtos nessa posição de wide receiver. Tem uma dupla de tight ends boa, que é o Higbee e o Everett, né? Porque são dois caras bons, não são como o que o Confetti falou de São Francisco, não são como o Gronk, por exemplo, enfim, mas são dois caras que são bem bons como wide receivers, conseguem bloquear, conseguem receber passes, mas infelizmente dos 4 times dessa divisão, apesar de ter no técnico um cara excelente, eu vejo no que diz respeito a talento, eles têm um cara que é um fora de série, né? Um Hall da Fama em Aaron Donald, que isso eu não vou nem entrar nesse mérito. Porque esse cara não tem como discutir. Ele tem o Jalen Ramsey, ele tem algumas peças muito boas, mas eles ainda, acho que esse ano eles não vão conseguir entregar. E, na minha análise, talvez eles ainda fiquem, apesar de ficarem ter uma campanha positiva, mas eles vão ser o pior time dessa divisão. Então, é isso rapidinho. O que o André falou, a janela de Super Bowl do Rams era muito pequena. Era muito pequena e eles forçaram a barra no segundo ano, que eu acho que eles erraram, tá? Que foi esse último ano, para tentar chegar novamente no Super Bowl. Tá? O time deles era um time jovem, mas eles decidiram, olha, vamos gastar tudo para chegar no Super Bowl de novo. Não chegaram, perderam cap room, não tem mais um running back na teoria bom, perderam elementos da linha ofensiva. Então, assim, eu concordo com o André, que, na minha opinião, o Rams é o time na descendente, é o time que vai terminar em 4º lugar na divisão. Confete, então, para terminar, o que você tem a falar do Arizona Cardinals, esse time renovado deles? Cara, o Cardinals... O anão ídolo de Hulk. O anão, que teria 64 passes bloqueados na linha, jogou muito bem no último ano. Tá? Também achei. Então, assim, o Murray, a gente tem um time, na verdade, o Cardinals, que veio do pior time de 2018, que draftou um running back como, na teoria, a solução para ele, que é o Josh Rosen, que era a solução, que não foi, tá? E você tem um time que esse ano já se ajeitou e vai se ajeitar, tá? E vai dar caldo, na minha opinião. É um time bom no ataque, se você pegar os talentos do ataque, é um bom talento, tá? Então, vamos lá. Você tem um time com um quarterback no segundo ano que foi bem, mais do que eu esperava. Acho que Hulk era o único daqui que botava muita fé no Kyler Murray, tá? Você tem um cara que é Hall of Fame, que é, na minha opinião, um dos caras mais maneiros, mais fodas da NFL, que é o Fitzgerald. Tá? Fitzgerald. Você tem outros wide receivers vindo. Eles pegaram em 2018 3 wide receivers no draft. Andy Isabella, que esse ano deve jogar, é um cara pequeno, mas muito rápido. Tá? Você tem o Christian Kirk, que jogou muito bem, e você tem o Kenyon Drake, que a gente falou mais cedo, que ano passado jogou muito, muito bem, que não sei se eu espero essa Coca-Cola toda dele, tá?
mas jogou bem demais ano passado. E você tem na defesa jogadores como Chandler Jones, irmão do nosso querido Chris Jones, irmão do John Jones. Não é irmão de Chris Jones, não. John Jones. É irmão do John Jones e do Arthur Jones, não é irmão do Chris Jones do Kansas City, não. Ah, não? É da família Jones. Não, pô. Mas enfim. Inclui um bocado de gente, né? A família... todos os Jones são parentes dele. Tá? Fala do DeAndre Hopkins, pelo amor de Deus. Hein? Calma, vou falar. Estou falando do time do ano passado. E você tem Buda Baker, você tem Patrick Peterson. E aí chega esse ano, o que o Cardinals faz? Antes do draft, pega um dos melhores, um top 3 wide receiver da liga, DeAndre Hopkins, a preço de banana. Porque ele mandou embora o David Johnson, um bom quarterback, um running back, mas que não conseguia jogar por contusão, e traz caro demais, substitui pelo Kenyon Drake e bota simplesmente um dos 3 melhores wide receivers da liga por nada, sério, qualquer preço que fosse pelo DeAndre Hopkins. Aí, para completar, pega o Isaiah Simons, que na minha opinião era um dos melhores jogadores de talento disponíveis na liga, no draft. O cara é um linebacker que jogou de safety, jogou de pass rusher, jogou de tudo que você pensar, talvez de waterboy ele jogou também, tá? E por último, ele pegou na segunda rodada, um tackle que o Dolphins pegou, o Austin Jackson, que era muito bom, que todo mundo achava que era o melhor, que era um baita offensive tackle, e eles pegaram o companheiro dele de linha ofensiva, que era o... Qual o nome? Josh Jones? Não, acho que é Josh Jones mesmo. Josh Jones. Se eu não me engano, pegaram no 3º round, cara. Eu tava olhando no 3º round, porque eles perderam. Porque o Chargers precisava muito de linha ofensiva e também precisava de linebacker. Então, eu fiquei imaginando se o Chargers tivesse pego a Isaiah Simmons e o OL, que estava cotado como first rounder, no 3º round. Isso. Josh Jones, eu tava falando certo nome. O Josh Jones, cara, é um baita tackle que veio de USC. Então, assim, eu acho que esse ano o Cardinals disputa a pós-temporada. Se for possível para uma divisão mandar 3 times para os playoffs, eu acho que é essa divisão, tá? Com o Cardinals indo em 3º. E, assim, ano que vem o Cardinals vai estar melhor ainda. Então, para encerrar aqui a discussão... Não encerrar nada, que você acha que eu não vou falar de Kyler Murray? Fala, Hulk. Meu menino. O Confete mesmo deu a deixa, né? Que o Hulk pode falar mais, que foi o único que acreditou no Kyler Murray desde o início. Não é nada demais, não. Fala, pô. Não, tranquilo, pô. Não highlight, mas vídeos de análise no YouTube, Strong Opinion Sports, eu recomendo. O cara destrinchando a mecânica de lançamento do Kyler Murray e o fato dele dar o slide, como ele era jogador de beisebol, o slide perfeito depois que ele corre. Aí quando eu olhei ele, eu falei, cara, realmente o cara falou, porra, é o Patrick Mahomes desse ano. Aí eu falei, não posso deixar passar esse cara no draft da Dynasty, né? Deixei passar Lamar Jackson na minha frente para poder escolher ele. Então, assim, eu meio que já esperava o Cardinals chegar forte. Aí, só para amarrar o final, a questão do DeAndre Hopkins veio do GM de ter visto o Isaiah Simmons e falou, vou draftar ele, e para não deixar o Kyler Murray sem o CeeDee Lamb, que era o wide receiver que ele poderia ter pego, ele vai e manda a segunda pick pro Bill O'Brien, que é o trouxa da galera, para pegar o DeAndre Hopkins, o melhor receiver da liga. Coitado de Bill O'Brien. É isso. Quem ganha? Então fala aí, Hulk, quem ganha a divisão? Quem ganha a divisão? Bom, até que se prove o contrário, 49ers, né? Confete. 49ers. Padre. 49ers. André. Seattle, né, cara? Sou torcedor, porra. Eu vou em Russell Wilson também. Quem vai ganhar essa divisão vai ser Deixa eu rapidinho comparar também uma coisa que aconteceu com o 49ers, que foi muito parecido com o Cardinals no draft, no sentido que eles conseguiram pegar o middle linebacker, o Isaiah Simmons, no início,
e pegar um DT terceiro rounder no final, né? Enfim, o que aconteceu no Niners no draft foi que ele tinha uma necessidade de wide e uma necessidade de cobrir o DT que tinha saído, né? Perdão. Como é o nome do cara que saiu? Eu falei só o cara DeForest Buckner. DeForest Buckner. Eles tinham que cobrir. Aí a questão era, até o que eu fiquei com o Gol falando, que o Gol queria o Jerry Jeudy logo. E, tipo assim, o DT que caísse lá na pick 31, sei lá pro final do primeiro round. Falei, cara, é uma estratégia interessante, mas o John Lynch é de defesa. E, tipo, ele viu no Javon Kinlaw alguma coisa muito diferente. E o Brandon Ayuk, que fique claro, não é o Jerry Jeudy, não é o próximo Julio Jones, mas ele tem um jeitinho que lembra muito o Brandon Cooks. Assim, um cara pequenininho, rapidinho, muito bom nas quebradas. Então, talvez eles tenham sido conscientes quando eles escolheram os dois. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise da NFC West. Eu quero que vocês me falem aqui no comentário quem que vocês acham que vai ganhar, tá bom? Vamos pro próximo segmento. Um abraço.